que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Amém? Os irmãos podem se assentar. Já agradeço a presença de todos. Já percebi que os irmãos amam a palavra de Deus, e isso é importante porque nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E nós sentimos de Deus de trazer esta mensagem nesta ocasião, já há alguns dias, conforme minha esposa havia comentado, mas a gente gosta de fazer quando recebe realmente a confirmação de Deus, e achamos apropriado para fazer nesse mês de junho e mês de julho uma série de estudos escatológicos. Eu acredito que até o final de julho vai dar para nós aqui trazermos pelo menos um resumo, porque na verdade o assunto escatológico não tem como você esgotá-lo. Ele é muito amplo, ele é muito profundo. A gente vai estudar a vida inteira e vamos estar sempre estudando escatologia, porque a escatologia, ela está no DNA do assembleiano. Eu pergunto aqui aos irmãos, quantos aqui gostam desse estudo, escatologia, que é o tratado das últimas coisas? Então hoje vamos falar sobre os indicativos do fim, tá? Alguns deles nós lemos aqui, mas eu vou ater-me mais à nação de Israel como figueira, que Jesus mostrou aqui. No próximo domingo falaremos, se Deus assim permitir, sobre o arrebatamento da igreja. Depois, no outro domingo, falaremos sobre o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Depois, no outro, falaremos sobre a grande tribulação, as duas testemunhas da grande tribulação e os 144.000 selados de Israel. E assim vamos, conforme a possibilidade, vamos vendo o assunto que é mais necessário para os irmãos estarem informados, porque nós estamos vivendo já na última hora da igreja aqui na terra, viu, irmãos? Eu vou dizer mais uma vez, nós estamos vivendo a última hora da igreja aqui na terra. A vinda de Jesus não é uma ficção, é um fato, vai acontecer. Nós temos o Novo Testamento, apenas 4 livros não falam a respeito da vinda de Jesus: aos Gálatas, Filemão, 2º e 3º de João. Todos os demais livros falam da vinda de Jesus. A cada 30 versículos que você lê no Novo Testamento, um deles vai falar da vinda de Jesus. Então é um fato, é uma realidade, não tem como fugir. A promessa da vinda de Jesus não é condicional, ela é incondicional. Ela vai acontecer, esteja você preparado ou não, Jesus voltará para buscar a igreja. Amém, irmãos? E eu vou também sugerir aos irmãos que você que fazer um compromisso de participar de todas as aulas até o final e desejar receber ao final um lindo certificado, procure o primeiro secretário, o evangelista Josleu. Ele vai anotar o seu nome por completo e depois, ao final, se você confirmar que participou de todas as aulas e desejar receber o certificado, nós vamos fornecer aos irmãos também, tá? Pois bem, se tem caneta, tem papel, é importante que você anote, porque esse assunto você pode depois verificar, né, irmãos? Nós temos que ser como os crentes bereanos de Bereia, né? Os de Tessalônica ouviam e aceitavam tudo. Os bereanos examinavam, conferiam nas escrituras para ver se de fato era assim. Isso é importante. E nós somos assembereanos, né, irmãos? Glória a Deus. Por isso que nós vamos anotar e depois examinar e confirmar tudo que nós lemos e aprendemos na palavra de Deus, porque é uma grande responsabilidade você ensinar aqui, viu, irmãos? Porque há muitos que ensinam por aí, mas será que estão ensinando a verdade? Há muitas heresias, há muitos textos extras bíblicos que confundem a mente do povo, principalmente nesse assunto escatológico. Então nós precisamos aprender aquilo que nós assembleianos defendemos, a linha de pensamento que nós cremos, à luz da interpretação bíblica, para a gente não se confundir.
Então eu quero falar aqui dentro daquilo que nós defendemos dentro da palavra do Senhor. Então nós lemos primeiramente o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, do 1 ao 8. Poderíamos ler todo o livro, todo o capítulo 24, porque ele é um sermão profético, é um sermão escatológico, e ali Jesus aponta os indicativos, servindo como alerta para mostrar que a sua vinda se aproxima, que a sua vinda é real, que vai acontecer. Então, um dos sinais que eu quero destacar aqui aos irmãos é o que está no versículo 5. Vamos ler lá? Versículo 5 do capítulo 24, se estiver no telão, os irmãos me ajudem na leitura. Vamos lá? Obrigado. Então virão muitos, não são poucos. Virão em nome de quem? Em nome de Cristo, dizendo: eu sou o Cristo, e vai enganar alguns, é isso? Muitos, vai enganar muitos. Veja só, Jesus está apontando para o futuro, virão. Só que eu quero me reportar um pouquinho para antes do nascimento de Jesus. Antes do nascimento de Jesus, nós temos um período que pouco se fala sobre ele, que é o chamado período interbíblico, ou período intertestamentário, que é o tempo que vai desde Malaquias até o Evangelho de Mateus. Esse período é chamado de período interbíblico, que vai do ano 433 a.C. ao ano 5 depois de Cristo. Nós conhecemos como os 400 anos de silêncio. Não houve revelação profética. Eu não sei, a maioria das Bíblias antigas, elas vinham com 4 páginas em branco. Não sei se algum dos irmãos tem ainda essa Bíblia. Entre o Antigo e o Novo Testamento, 4 páginas em branco. Alguém tem? Levante a Bíblia assim, só para a gente tomar conhecimento. 1, 2, tem mais? Poucas Bíblias. Parece que as atuais não estão vindo mais, mas as antigas até hoje possuem essas 4 páginas em branco. O que representam essas páginas? 400 anos de silêncio. Deus não falou com o povo por revelação, por Urim, por Tumim. Deus não falava com o povo por revelação. Agora, o que me chama a atenção é que nesses 400 anos de silêncio foram escritos aqueles livros que a Igreja Católica pegou e colocou como sendo livros sagrados, porque eles têm 5 livros a mais e mais 2 acréscimos de 2 livros que foram escritos no período em que Deus não estava dando revelação, Deus não estava falando. Você está entendendo, irmão? É por isso que são chamados de livros apócrifos, espúrios. Não podem fazer parte do cânon sagrado, não podem fazer parte da Bíblia Sagrada. Eles têm até certo ponto um valor histórico, mas não têm revelação divina, porque revelação divina está aqui nos 66 livros da Bíblia Sagrada. Mas o catolicismo romano adotou esses livros e colocou como sendo sagrados. No entanto, não são livros apócrifos. E eles foram escritos quando? Nos 400 anos de silêncio, período em que Deus não estava falando com o povo por revelação divina. Então, nesse período também surgiram os fariseus, surgiram os saduceus, são todos dessa época. Houve a revolta dos macabeus, que é um assunto à parte, que foi a primeira guerra ideológica, religiosa da história, também no período dos 400 anos de silêncio. Aí eu pergunto aos irmãos, ou quem sabe alguém pode estar perguntando: onde Deus estava nesses 400 anos de silêncio? Onde? Onde Deus estava? No mesmo lugar que sempre esteve. Deus estava e está
no controle da história sempre. Deus nunca saiu do seu lugar. Você está entendendo, irmãos? Por que eu estou me reportando aos 400 anos de silêncio? Porque Jesus disse assim: virão. Só que antes de Jesus nascer, nesses 400 anos, se levantaram, está registrado na história isso, 1050 homens se apresentando como Cristo, que na verdade eram falsos cristos. Só na região de Nazaré, para os irmãos terem noção, 72 homens se declararam: eu sou Cristo. Aí quando Jesus nasceu, eles pensaram: é o de número 73. E os judeus não receberam o Messias, porque muitos se apresentaram como sendo o Cristo. Estes que vieram antes de Jesus, o que é que Jesus falou sobre eles? Vamos para o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 8, a igreja vai ler aí. Evangelho de João, capítulo 10, e o versículo de número 8. O que é que Jesus fala sobre esses falsos cristos? Pode ler? Todos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Amém, irmãos? Jesus está falando dos falsos cristos que vieram antes dele. Todos os que vieram antes de mim são ladrões, ou foram ladrões e salteadores. As suas ovelhas não seguiram. Por quê? Porque as ovelhas de Jesus conhecem a voz do seu pastor. Glória a Deus. E o pastor conhece as suas ovelhas, e delas ele é conhecido. Glória a Deus. Porém, Jesus está falando dos que virão, tá? Muitos virão em meu nome. Esses que eu mencionei, esses 1050, vieram antes dele. Jesus não tinha nem nascido ainda, porque houve uma preparação. Os 400 anos de silêncio, houve uma mudança na história política, cultural do mundo, porque era a preparação para a chegada do Messias. Assim como acontece hoje, irmãos. Não está aí o mundo inteiro se preparando para a volta de Jesus? Está acontecendo. As igrejas estão pregando, os pastores ensinando, os irmãos pregando. Jesus vem aí. Então nós estamos preparados, estamos vendo que o cenário está pronto para a segunda vinda de Jesus Cristo. Eu creio que Jesus virá para nos buscar, e eu creio que vai ser nesta geração. Eu não estou marcando datas, mas eu estou sentindo de Deus de dizer isso para a igreja esta noite. Glória a Deus. E os que vieram depois também são ladrões e salteadores. Eu poderia aqui enumerar muitos falsos cristos, mas eu anotei dois aqui que eu acho que vai ser muito importante. Talvez alguns dos irmãos até tomaram conhecimento, porque é da nossa geração. Um homem chamado Davi Koresh. Eu anotei aqui que ele aparece no ano de 1959 e vai até o ano de 1993, quando morreu. Ele foi o líder fundador de uma seita chamada Davidiana, com sede no Texas, Estados Unidos da América. Esse homem começou a pregar que era o último profeta. A mensagem dele era sempre esta: eu sou o último profeta, eu sou o Cristo ressuscitado. E disse mais: porque dois espíritos apareceram para mim e confirmaram isso. E a história diz que ele, nessa pregação, nesse ensino que ele transmitia aos seus adeptos, ele conseguiu reunir uma fazenda. Talvez aqui os irmãos vão se localizar. Isso em 1993. Ele conseguiu reunir-se numa fazenda e anunciar aos seus adeptos que todos deveriam ser queimados pelo fogo, porque ressurgiriam depois como a fênix. E não é que as pessoas acreditaram. Ele conseguiu naquele dia na fazenda reunir os seus adeptos, um grande arsenal, queimou 54 adultos e 21 crianças.
Eu acredito que alguns irmãos aqui devem ter conhecimento disso. Ele enganou muitas pessoas, até que foi impedido pelo FBI, né? Conforme nós temos na história aqui. Então Davi Koresh foi um falso Cristo que arrebanhou muitos para a sua religião, para a sua seita. O outro que eu anotei aqui foi José Luiz de Jesus Miranda. Até o nome leva o nome de Jesus, né? Para enganar mesmo. Ele veio de 1946 ao ano de 2013. Um porto-riquenho, fundador de uma seita chamada Crescendo em Graça. Até o nome é atrativo, né, irmãos? Crescendo em graça. Só não crescer em conhecimento, só crescer em graça, porque não tinha o conhecimento da verdade. Ele também afirmava ser o Cristo ressuscitado, que Cristo apossou-se do seu corpo, e também, segundo ele, teve uma revelação de alguns anjos que apareceram para ele e confirmaram isso, dizendo que ele era o Cristo, e colocou isso na cabeça, e então apregou isso para os seus adeptos. E ele disse assim: olha, no ano de 2012 eu vou sair de cena, mas voltarei, e voltarei num corpo glorificado. E os seus adeptos acreditaram. Quando ele voltou, é claro que não voltou num corpo glorificado. Aí os seus adeptos o questionaram, o que havia acontecido, e ele disse assim: eu estava apenas testando a fé de vocês. No ano de 2013 ele morreu de câncer, e olha que ele pregava que era o Cristo ressuscitado, que era imortal. A igreja dele nega até hoje que ele morreu de câncer, mas ele morreu, isso está comprovado. Hoje no mundo, por exemplo, nós registramos ali 710 centros de cultos, que tem em 25 países no mundo. Aí eu pergunto aos irmãos, com tudo isso que ele fez, ainda tem igreja em 25 países? Confirma-se a palavra de Jesus, e enganarão a muitos. Por quê? Porque pessoas que não têm o conhecimento das Escrituras Sagradas. Quando nós crescemos em graça e em conhecimento, isso gera equilíbrio, viu, irmãos? Porque uma pessoa que só cresce em graça, ele se torna fanático. Uma pessoa que só cresce em conhecimento, ele se torna legalista. Então é preciso crescer em graça e em conhecimento, que vai dar equilíbrio. É o que acontece conosco aqui. Nós crescemos em graça e também crescemos em conhecimento. Glória a Deus. Então, falsos cristos, eu poderia enumerar outros aqui, mas não vou falar dos demais, porque são muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Outro indicativo que está aqui no texto que nós lemos é a questão das guerras. Eu não vou dar detalhes aqui, mas apenas resumir aos irmãos que o nosso século foi marcado pelas duas maiores guerras mundiais. Irmão, nunca houve uma guerra mundial a não ser a primeira em 1914. Olha que é da geração próxima aqui, viu, irmãos? Geração passada, 1914 até 1918. A Segunda Grande Guerra Mundial foi de 1939 a 1945. Uma guerra ou duas guerras que na época mataram quase 100 milhões de pessoas. Quase 100 milhões de pessoas. Então isso por si só já diz muita coisa, porque alguém poderia dizer assim: mas sempre houve guerras. De fato, sempre houve guerras, desde o tempo bíblico, desde o tempo de Abraão, Davi e outros. Mas as duas grandes guerras mundiais ocorreram agora, nesta geração de 1914 para cá. E eu vou dizer uma coisa, irmãos: o mundo está se preparando para uma terceira grande guerra mundial. Tem muita gente desapercebido por aí, não está nem dando atenção para os fatos. As guerras que estão acontecendo no Oriente, na Ásia e já chegando para as Américas. Mas eu acredito, irmãos, que Jesus vai tirar nós aqui antes da terceira guerra mundial. Você crê nessa palavra também, irmãos? Aleluia. Então, guerras nos diz muita coisa.
Jesus diz também: haverá fome, terremotos. Então foram outros indicativos, pestes, pragas, em vários lugares. Alguém poderia dizer: mas não tem fome no mundo hoje. Olha, irmãos, se eu fosse você, agradecia muito a Deus pelo arroz e feijão que você tem para comer ainda, viu? Porque no mundo hoje está contabilizado 815 milhões de pessoas passando fome, que não tem um copo de leite para tomar. Dessas 815 milhões, 127 milhões são crianças passando fome. E às vezes você reclama da mistura, do arroz e do feijão que você tem na mesa. Irmão, agradeça a Deus pelo que você tem ainda para você comer, porque o mundo vai entrar em muita fome como sinal da volta de Jesus, e principalmente no período da grande tribulação. E haverá também terremotos. Ah, pastor, mas sempre houve terremotos, sempre, desde que existe a terra. Porém, os maiores terremotos já registrados no mundo ocorreram nesta geração. Os 41 maiores terremotos do mundo ocorreram nesta geração. Mataram mais de 2 milhões de pessoas. Só os terremotos que ocorreram no século 20 foram mais do que os 19 séculos anteriores. Então fica alerta, irmão, porque a natureza também está revelando que Jesus breve virá para buscar a igreja. Glória a Deus. Agora vamos para o indicativo, que isso aqui para mim é importantíssimo, irmão. Todos são importantes, mas quando eu olho para a nação de Israel, eu acompanho a história de Israel aos detalhes, porque eu entendo que Israel é o relógio escatológico de Deus. Eu vou repetir: Israel é sim o relógio escatológico de Deus. Cuidado com as informações da internet, que muitos dizem que não é, mas é, viu, irmão? Pode ter certeza que é. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus, e ela fala claramente que é para nós olharmos para a figueira, olharmos para Israel. Deus deixou o calendário para nós. Quando você quer saber qual é o dia do ano, você vai olhar no calendário. Deus deixou o relógio para quando você quiser saber a hora, vai para o relógio. E Deus deixou Israel para quando você quiser saber o dia da vinda dele, o momento para se preparar, é olhar para Israel, o relógio que anuncia que Jesus breve voltará para buscar a sua igreja. Então volta lá para o versículo 2, Mateus 24, versículo 2. Esse aqui, irmão, é um indicativo importante, porque a história de Israel é extraordinária. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui o quê? Que não seja? Jesus está falando do que aqui, irmãos? Do templo em Jerusalém. Então entenda uma coisa: o capítulo 24 de Mateus, ele é um sermão profético, escatológico, ou seja, ele tem o seu lado histórico, que já se cumpriu, e ele tem o seu lado escatológico, que vai acontecer, está para o futuro. Esse versículo aqui já aconteceu. Jesus mandava olhar para o templo. Para quem Jesus disse isso? Para a primeira geração apostólica. Quem era a primeira geração apostólica? Os discípulos. Os discípulos estavam ali com Jesus, diante daquele suntuoso templo, que não era mais o templo de Salomão, porque ele já havia sido destruído. Eu já vou falar aqui mais sobre ele, porque já é o segundo templo que fora reconstruído por Zorobabel, e passa por uma ampla reforma por Herodes o Grande. Então Herodes, um grande construtor, ele usou muito o mármore branco, algo maravilhoso, irmão, que encantou os olhos dos discípulos. E os discípulos falaram para Jesus: olha, o que o Senhor diz?
de tudo isso. E Jesus olha, percebe a suntuosidade do templo, volta para os discípulos e diz assim: olha, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Este templo fora reconstruído por Herodes o Grande. Os irmãos se lembram que o templo de Salomão foi destruído, tá? Quando, por ocasião da Babilônia, Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo. Depois o templo vai ser reconstruído por Zorobabel, e agora ele vai sofrer uma reforma. Herodes o Grande vai ampliar o templo, uma reforma que vai demorar 46 anos. Que reforma é essa, né, irmãos? 46 anos, porque Herodes queria conquistar o povo judeu, e ele era muito conhecido pelas grandes fortalezas que ele construía, como por exemplo a fortaleza de Massada. Não sei se os irmãos já assistiram ao filme, mas realmente é uma mega construção. Nós estivemos lá, hoje é só escombros, né? Só o sinal de onde estava a grande fortaleza que Herodes construiu. Mas ele era famoso pelas construções, e ele então deixou aquele majestoso templo, muito lindo, bonito. E Jesus disse assim: olhe para isso aqui tudo, ó. Isso aqui vai cair tudo ao chão. Aconteceu ou não aconteceu, irmão? Aconteceu. Qual foi o ano que aconteceu? O ano 70 depois de Cristo, quando Tito Vespasiano invade Jerusalém, destrói o templo, destrói o povo judeu. Nós temos, por exemplo, alguns historiadores, é importante ler a história desses homens, como por exemplo Flávio José, que tem um livro chamado A História dos Hebreus, muito lindo aquele livro, a história dele é muito linda. Tácito, outros historiadores dizem, por exemplo, que nessa ocasião, quando Tito Vespasiano invade Jerusalém, ele fazia 500 cruzes por dia, com madeira que vinha da Fenícia, e já não tinha mais madeira, e já não tinha mais local para crucificar os judeus e os cristãos, neste ano 70 depois de Cristo. Flávio Josefo relata que naquela ocasião morreram mais de 1.100.000 judeus, fora os cristãos. Então aconteceu exatamente no ano 70 depois de Cristo que vai acontecer a chamada diáspora. Os irmãos devem ter estudado sobre as diásporas dos judeus, a dispersão dos judeus. Israel sofreu duas diásporas, duas dispersões pelo mundo. A primeira ocorreu no ano 586 a.C., quando Nabucodonosor II invade Jerusalém e leva os judeus cativos para a Babilônia. E lá eles vão permanecer por quantos anos? 70 anos. Esses 70 anos foi chamado de o cativeiro babilônico. Quantos anos? 70 anos. Israel foi disperso. Só que depois eles retornam, recebem autorização para reconstruir o templo. Zorobabel, Esdras, Neemias. Vocês conhecem a história bíblica, não conhecem? Vão receber autorização para reconstruir esse templo, que mais tarde vai ser reformado por Herodes. Então foi a primeira diáspora. A segunda diáspora ocorre exatamente aqui no ano 70 depois de Cristo. Tito Vespasiano destrói o templo, destrói o povo judeu, e o que consegue escapar vão para a diáspora, vão para o mundo inteiro. É por isso que no mundo todo hoje tem judeu, viu, irmãos? Mas principalmente foram para a África, foram para a Ásia e para a Europa. Qual foi o ano? 70 depois de Cristo. Então esta palavra aqui de Mateus 24, versículo 2 já se cumpriu. Ela tem o seu valor histórico, porque nos mostra o acontecimento já ocorrido com o povo de Israel. Então veja bem, irmãos, Israel deixou de existir. No ano 70 depois de Cristo não mais existia a nação de Israel. Sabe o que é que sobrou do templo de Jerusalém? Nada,
a única coisa que sobra até os dias de hoje é uma parte da muralha, que é conhecida como Muro das Lamentações, onde pessoas do mundo inteiro vão lá e apresentam as suas orações a Deus, e Deus tem respondido, porque a promessa de Deus que atenderia o pedido das nações estrangeiras que chegariam aos muros das lamentações. Deus está no controle da história sempre, e Ele sabe de todas as coisas. Agora preste atenção: Israel deixou de existir. O ano 70 depois de Cristo, Israel vai disperso para o mundo inteiro, e quem é que fica dominando aquele território? O Império Romano. Os romanos vão dominar ali do ano 70 ao ano 313 depois de Cristo. É conhecido como domínio externo, nações, outros impérios que dominaram o território de Israel. Mas quando encerra-se o domínio romano, no ano 313, entra então o domínio bizantino, que vai até o ano 636 depois de Cristo. Depois entra então o domínio árabe, que vai do ano 636 ao ano de 1099. Depois entra o domínio dos cruzados, do ano de 1099 a 1291. Escute aqui, o relógio marcando o ponteiro, viu, irmão? Marcando a hora. O ponteiro do relógio de Deus está marcando a hora. Aleluia. Depois entrou o domínio mameluco, de 1291 a 1516. Depois entra o domínio otomano, de 1517 a 1917. E por último entra o domínio britânico, do ano de 1918 ao ano de 1948. Quem conhece a história já vai ter dar um glória a Deus, porque sabe que 1948 tem tudo a ver com a nação de Israel. O último domínio a qual Israel estava era o domínio britânico. Tudo por permissão de Deus, porque Deus sempre esteve e está no controle da história. Aleluia. Nada neste mundo acontece por acaso. Tudo que está acontecendo hoje é permissão de Deus. Então veja bem, surge então na história judaica um homem que morava na Áustria, um judeu, um jornalista chamado Theodor Herzl. Esse nome é muito conhecido, esse nome é muito importante na história judaica. Ele era judeu, mas se naturalizou áustrio-húngaro e tornou-se o fundador de um movimento chamado movimento sionista. Alguém já ouviu falar do movimento sionista? Sionismo, que é o movimento que fez de tudo para que Israel voltasse a ser nação. Estava propagando por todas as partes que Israel tinha direito àquela terra. Mas veja bem, irmãos, do ano 70 depois de Cristo até agora, nesta época, Israel nunca mais voltou a ser nação. O território estava sob o comando de outros países e o povo judeu disperso pelo mundo todo. E esse Theodor, que nasceu no dia 2 de maio de 1860 e faleceu em 3 de julho de 1904, no ano de 1895, olha só, marca essa data, ele escreveu O Estado Judeu. Deus já tinha levantado esse homem como um profeta, viu, irmãos? Ele escreveu O Estado Judeu. Parece que Deus estava revelando para ele que Israel voltaria a ser uma nação novamente. Em 1897 foi realizado o primeiro congresso sionista. Veja bem, nunca houve uma reunião nesse sentido desde o ano 70 depois de Cristo. Agora em 1897 houve esse congresso na cidade de Basileia, na Suíça. E lá Theodor foi eleito presidente desse movimento sionista, que tornou-se Organização Sionista Mundial. E no mesmo ano, esse homem direcionado por Deus reúne 193 judeus do mundo inteiro, líderes,
e chama para uma reunião de emergência e diz assim para eles: eu vou dizer algo para vocês aqui, em 50 anos, quem viver verá, Israel voltará a ser nação. Ele disse isso em 1897. Você está entendendo como é que Deus está no controle da história, meus irmãos? Quando Deus fala, está falado. Quando Deus fala, receba a palavra, porque Deus é fiel para cumprir. Passe o tempo que for necessário, mas vai cumprir, porque Deus é fiel com a sua palavra. E naquele dia, este homem estava profetizando a restauração da nação de Israel. Quem conhece a história bíblica, irmão, sabe de fato que aquele território pertence a Israel. A briga que existe lá hoje é uma briga injusta, porque aquele território foi comprado, foi pago. Os irmãos já devem ter lido a história da eira de Araúna. Quem aqui já leu? A eira de Araúna, Araúna ou Ornã, como é também conhecido. Se quiser anotar aí, irmão, está em 2 Samuel, capítulo 24, do 20 ao 25. Ali está um texto muito conhecido. Quando Davi foi comprar um terreno para oferecer um sacrifício para Deus, Araúna quis doar a terra. Disse: não, é para Deus, eu vou doar. E Davi disse: não, eu não vou oferecer algo ao meu Senhor que não me custe nada, tem que me custar alguma coisa. Então Araúna, que era o proprietário daquelas terras, oferece para Davi gratuitamente. Araúna era um jebuseu, era o proprietário das terras, mas ouve isso de Davi: eu vou pagar pelo devido preço, porque eu preciso oferecer um sacrifício a Deus. Veja bem, deixa eu só me reportar um pouquinho antes. Davi desobedeceu a Deus, irmãos. Fez a contagem, o censo, a contagem da população, a contagem dos soldados. Não era para ele fazer. Ele queria contar os soldados e depois atribuir a vitória que ele recebia aos soldados que ele tinha. Deus disse: não, a vitória não vem de vocês, porque a vitória vem do Senhor. Não faz o censo, Davi. Davi foi e fez. Deus disse assim: você tem 3 opções, vai ter que escolher os castigos que você vai ter que passar por eles. E Davi analisou e disse: não, cair na mão dos homens não dá, eu prefiro cair na mão de Deus. E Deus mandou a praga, e num dia só, irmão, Deus matou 70.000 soldados. E Deus disse assim para Davi: para cessar a praga você vai ter que oferecer um sacrifício em um altar. Davi vai, compra o terreno, a eira de Araúna, e ali oferece o sacrifício a Deus. E ali Davi constrói um altar para o Senhor. Só que Davi não poderia construir o templo naquele mesmo local, porque o templo não poderia ser construído por Davi, porque Davi tinha as mãos cheias de sangue. Essa responsabilidade ficou para seu filho Salomão. Porque veja bem, irmãos, onde é que estava localizado, onde é que está localizada a eira de Araúna? Onde? No Monte Moriá. Onde fica o Monte Moriá? Em Jerusalém. Jerusalém é o centro do mundo. Deus escolheu exatamente este local para que a sua casa fosse construída. Davi não pôde construir, mas Salomão construiu para a glória do Senhor, e a glória de Deus se revelava no santo templo. Veja bem, irmãos, prestem atenção. Então aquela terra foi comprada, foi paga com dinheiro que Davi pagou. Edificou ali um altar. Mais tarde foi construído o templo de Salomão. Assim a eira de Araúna tornou-se um lugar sagrado, muito sagrado para os judeus. Agora, o que me chama a atenção, irmãos, é que nesse local não está construído mais o templo de Salomão. Os irmãos sabem o que é que está construído exatamente nesse local, na eira de Araúna? O domo da rocha. Quando você vê a fotografia da nação de Israel, você não vê uma cúpula dourada? Aquilo lá, irmãos, é o mais sagrado que existe para o islamismo. É a mesquita sagrada do islamismo. Somente os muçulmanos podem entrar lá. Nenhum judeu, nenhum outro estrangeiro pode entrar nesse território, porque lá
exatamente no local onde estava o templo do Senhor, inclusive o altar santo, o santo dos santos, onde estava ali a pedra, onde Abraão ofereceu o sacrifício para Deus. Está construído o domo da rocha desde o século VII, quando o domínio árabe passou a controlar as terras de Israel. Então eles construíram o templo deles ali, a mesquita deles. Eu vou dizer uma coisa, irmão, há uma palavra de Deus, de que o templo do Senhor vai ser reconstruído, e vai ser naquele lugar. Não me pergunte como, Deus sabe, mas que vai ser reconstruído, vai. Aleluia. Todos os preparativos para a reconstrução do terceiro templo já está sendo preparado em Israel. Até o castiçal de ouro maciço, já está posto na praça central de Jerusalém. Eu tive o privilégio de chegar lá. Está dentro de uma vidraça blindada, custou milhões e milhões de dólares. Mas são os preparativos para a reconstrução do terceiro templo. Vai ter que ser reconstruído no mesmo lugar que estava o primeiro e estava o segundo, porque Deus é fiel naquilo que Ele prometeu, e eu acredito naquilo que Deus falou na sua palavra. Não vai demorar muito para esse templo ser reconstruído, ou ser construído. Aleluia, aleluia. Então o movimento sionista foi um movimento preparado por Deus. Por Deus. E agora vai entrar na história também um brasileiro, viu, irmão? Por isso que Deus abençoa a nação brasileira. Porque no dia 29 de novembro de 1947, um brasileiro, um gaúcho, chamado Oswaldo Aranha, estava presidindo aquela sessão, e havia ali uma resolução para ser votada naquele dia, para construir dois povos em território palestino, uma nação judaica e uma nação árabe. Os palestinos, os árabes rejeitaram, não aceitaram. Os judeus abraçaram, porque sabiam que era Deus cumprindo as promessas dele na vida deles. Glória a Deus. Dia 29 de novembro de 1948 foi batido o martelo dessa votação que existiu lá. 25 nações foram a favor da nação de Israel, dentre elas o Brasil. 13 foram contra, e outras 17 nações se abstiveram, não quiseram votar. Mas foi o suficiente, 25 votos, para que Israel voltasse a ser nação. Hoje o nome Oswaldo Aranha para o povo de Israel é uma legenda. Existem lá memoriais gigantescos escrito Oswaldo Aranha, porque eles têm uma consideração muito grande pela nação brasileira. Eu fico triste, irmão, quando eu vejo o atual governo brasileiro trabalhando contra Israel, votando contra a nação de Israel. Muitos vão pagar um preço muito caro, porque estão indo contra uma nação que Deus escolheu, onde nasceu o Messias, onde está Jerusalém, o centro do mundo. E escute aqui, mas ainda tem um povo aqui no Brasil que está a favor da nação de Israel. Quantos aqui têm orado pela nação de Israel, para que Deus traga paz para aquela nação? Deus ainda vai abençoar o Brasil, porque é um povo a favor de Israel. Nesta votação, no dia 29 de novembro de 1947, mas veja bem, no dia 14 de maio de 1948, Israel volta a ser nação oficialmente. Eu disse 14 de maio de 1948, a figueira começou a brotar. Os primeiros brotos aconteceram no dia 14 de maio de 1948. Naquele dia, o presidente Davi Ben-Gurion sobe num púlpito e proclama Israel como nação.
e convida todos os judeus do mundo inteiro para que voltem à sua terra. E de lá para cá não parou mais. Os judeus estão voltando para Israel, aos milhares, porque o dia da vinda do Messias está sendo aguardado. Por mais que eles não estejam esperando este aqui virá para arrebatar a igreja, mas um dia eles vão entender, no período da grande tribulação, que o Messias que veio é o Messias que veio para salvar a igreja, e eles também vão alcançar esta salvação. E eu vou explicar isso quando eu estiver falando sobre a grande tribulação. Aleluia. Israel foi proclamada como nação em 14 de maio de 1948. Há um profeta na Bíblia, irmãos, parece que esse profeta via esse dia. Quem era o profeta? Isaías, 700 anos antes de Cristo nascer. Eu até gostaria que o irmão colocasse lá no capítulo 66, o versículo 8, e vou pedir para a igreja ler esse versículo. Esse versículo aqui, irmãos, é a suma do que aconteceu em 14 de maio de 1948. Leia para nós, irmãos. Quem Parece que o profeta Isaías via esse dia 14 de maio de 1948. No único dia Israel voltou a ser nação. Imagina os senhores quantos anos foram, irmão, do ano 70 depois de Cristo até 1948? Quase 2000 anos, é isso? É muito tempo, né, irmãos? Israel não era mais nação, não tinha mais terra, mas a terra era deles, porque Deus havia dado a eles. Davi pagou o preço por aquela terra. Aleluia. E Israel agora volta. E a pergunta do profeta Isaías é esta: poderia uma nação nascer num só dia? E ela nasceu. 14 de maio de 1948. Quantos podem dar glória a Deus porque a palavra se cumpriu? Satanás estava zombando porque Israel deixara de existir. Satanás estava zombando porque se Israel deixasse de existir, as profecias bíblicas estavam todas perdidas, e a Bíblia Sagrada não seria exata. Mas a Bíblia Sagrada é exata, porque Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Oh irmão, creia na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a inerrante, a insofismável, a incomparável, a inacessível, a poderosa palavra de Deus. No ano de 1948, uma parte do vale de ossos secos se levantou. Há uma profecia na Bíblia, em Ezequiel capítulo 37, que fala sobre o vale de ossos secos. Quando você lê em casa esse texto, você precisa entender que esse vale de ossos secos simboliza a condição física e espiritual de Israel. Quando você ler lá em casa, o vale de ossos secos simboliza a condição física e espiritual da nação de Israel. Quando aconteceu isso, em 14 de maio de 1948, aqueles ossos que estavam sem vida voltaram a viver. Aleluia. Ezequiel viu o osso batendo ao osso e se juntando ao seu lugar. Eram os judeus voltando à sua terra. Aleluia. Porque Israel estava espiritualmente morto, sem esperança, sem vida. Mas Deus havia prometido que traria vida à nação de Israel.
A parte física se cumpriu, mas ainda falta cumprir a parte espiritual. Vai acontecer no período da grande tribulação, quando o templo estiver construído e que o anticristo assentar-se no trono de Davi e exigir ser adorado como Deus. Israel não vai receber ele, e vai receber o Messias, que vai vir com a igreja glorificada. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aí o espírito de súplica vai descer sobre Israel e vai cumprir-se inteiramente a profecia do vale de ossos secos, e Israel vai ser salvo para a glória de Deus. Levante as mãos e glorifique o nome do Senhor, porque Israel é sim o relógio escatológico de Deus. Eu vou ler de novo para você entender aqui, irmão, o que nós lemos no início. Lucas, no capítulo 21, do 29 ao 31. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Preste atenção nisso aqui. Por isso que alguns dizem assim: não, Israel não é a figueira, porque não manda olhar só para Israel, manda olhar também para as outras nações, mas não entende a interpretação desse texto. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Quando foi que a figueira começou a brotar? Quando foi? Nem todos entenderam. Quando foi que Israel, a figueira, começou a brotar? 1948, para ser mais exato, 14 de maio de 1948. A figueira começou a brotar. Aleluia. E quando começa a brotar a figueira, é o verão que está chegando. E quando virdes acontecer isso com Israel, o reino de Deus está perto. Israel começou a brotar, e já brotou tanto, irmãos, que já está fazendo sombra para as outras nações. Porque de 1948 para cá, Israel hoje é uma potência mundial, ultrapassou muitas outras nações, é uma grande potência mundial. O que é isso se não é a mão de Deus sobre a nação de Israel? Está fazendo sombra para as outras nações. Olha para Israel e olha para as outras cidades, olha para a nação de Israel e para as outras nações. Israel está fazendo sombra para as outras nações, porque ela é potência mundial, é a figueira que já brotou e brotou tanto, que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Então Jesus disse aqui no capítulo 21 e versículo 28: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E eu quero reafirmar aqui esta noite, irmãos, que a nossa redenção, no sentido de transformação pelo arrebatamento, está muito, muito perto de acontecer. Quantos aqui ainda acreditam no arrebatamento da igreja? Aleluia, aleluia. Jesus está às portas, irmãos. Olha para Israel. Tem gente que está ignorando esse acontecimento com a nação de Israel. Tem gente que não está nem aí para os acontecimentos, mas Jesus está mostrando que é o relógio dele anunciando para a igreja. Ele não nos deu o direito de saber dia nem hora, mas ele nos deu os sinais, os indicativos para o tempo do fim, para o tempo em que a igreja vai ser arrebatada. Muitos estão desapercebidos, muitos estão com o coração aqui na terra, mas eu te convido esta noite para ligar o teu coração ao trono de Deus, porque quem é espiritual já está entendendo as coisas espirituais. Oh irmão, muitos serão pegos de surpresa naquele dia, mas não aqueles que estão preparados, porque aqueles
aqueles que estão preparados subirão ao encontro do Senhor. E eu quero te convidar esta noite, se prepare, porque Jesus breve voltará para buscar a sua igreja. Coloca-se em pé agora, porque eu quero pedir para os meninos apresentar um louvor enquanto nós vamos estar aqui orando pelos irmãos. Hoje nós olhamos para Israel como um grande indicativo da volta de Jesus. Tudo que acontecer daqui para frente relacionado a Israel, irmãos, tenha certeza que é sim a figueira indicando o tempo do fim. Ah, pastor, e a Rússia e a Ucrânia também